O tema geral do vídeo de hoje é teologia, mas o tema específico é História de Israel. História de Israel, que é uma playlist que eu estou montando aqui no canal, baseada nesse livro aqui, ó, que é um livro de teologia básica que eu fiz há alguns anos e estou construindo essa playlist aqui de forma introdutória. Essa playlist, na verdade, é sobre a história de Israel e também sobre a história da igreja primitiva, tá? Mas primeiro eu estou passando pela história de Israel. Dá uma olhada lá nos vídeos anteriores, inclusive vou deixar lá no final os vídeos que eu já gravei sobre a historicidade do Antigo Testamento, que é por onde a gente começa. Então nem vou fazer a revisão dos vídeos anteriores, dá uma consultada aqui no canal, e na playlist de teologia ou na playlist de história de Israel e história da igreja primitiva. No vídeo anterior eu tratei sobre a transmissão do texto hebraico, que se deu basicamente por meio de pergaminho, né, que vinha de um material de pele de animal, ou de papiro, que era uma planta, e que antigamente eram organizados em rolos, né? Rolos que podiam medir podiam ser de diversos tamanhos, mas a medida padrão em média de 9 metros por pergaminho, por rolo, né? E que os antigos textos, no original, basicamente eram grafados com consoantes e que só vieram a ser acrescidas nos tempos iniciais da era cristã. Os escritores judeus se mostraram profundamente cientes da necessidade de transcrever com exatidão o texto hebraico. Os especialistas particulares devotados a essa tarefa, em séculos subsequentes, vieram a ser conhecidos como massoretas, copiavam os textos com grande cuidado, chegando ocasionalmente a numerar versículos, palavras, letras em cada livro. A maior contribuição deles foi a inserção dos símbolos vocálicos. E isso que eu queria refrisar aqui, ou melhor, trazer de novo essa ideia de que os escritos originais e antigos geralmente eram com consoantes. A ideia de símbolos vocálicos foi acrescida pelos massoretas. Visto que a divisão dos versículos apareceu, e a divisão da Bíblia em versículos, estamos falando aqui do Antigo Testamento, aconteceu ali por volta do século 10 depois de Cristo, que também foi feito pelos massoretas. Beleza? Então, hoje eu quero tratar sobre o assunto específico, sobre as versões do Antigo Testamento. Então, vamos lá. As versões. Septuaginta, também conhecida como aquele símbolo em algarismo romano, né? LXX, que é 50, 10, 10. Então, Septuaginta, a versão Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, começou a circular no Egito nos dias de Ptolomeu, Filadelfo. Então, a Septuaginta começou a circular no século II a.C., 285 a 246 a.C. Entre os judeus de fala grega houve uma grande procura de cópias do Antigo Testamento para uso pessoal e nas sinagogas, traduzidas para a língua franca da área mediterrânea oriental. É bem provável que uma cópia tenha sido depositada na famosa Biblioteca de Alexandria, uma biblioteca que ficava ali no Egito, né? Essa versão não só era usada pelos judeus de fala grega, como também foi adotada pela igreja primitiva. Com toda a probabilidade, Paulo e os demais apóstolos usaram o Antigo Testamento em grego quando insistiram na reivindicação de que Jesus era o Messias. Isso indica que o Antigo Testamento, escrito em grego, foi aceito pelos primeiros cristãos como parte integrante das Escrituras. Então, a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, escrita há mais ou menos 200 anos antes de Cristo, 280 anos antes de Cristo, ou traduzido, né? Alegando que a tradução grega do Antigo Testamento era inexata e estava afetada pelas crenças cristãs, os judeus aderiram tenazmente ao texto no seu idioma original. Esse texto hebraico, conforme já observado, foi criteriosamente transmitido pelos escribas e massoretas judeus em séculos subsequentes. Em virtude desses acontecimentos, a igreja cristã tornou-se a guardiã da versão grega. A parte de eruditos famosos como Orígenes e Jerônimo, poucos cristãos davam qualquer valor ao Antigo Testamento em seu idioma original, até ao tempo da Renascença. Várias traduções para o grego, entretanto, foram postas em circulação entre os cristãos. Durante o segundo século, entrou em uso o formato de códice. E o que é códice, para você que não sabe? Porque até então os livros eram organizados em rolos, como eu já disse. E o segundo século depois de Cristo entrou em uso o formato de códice. O que é esse códice? Era uma forma de livro com páginas arranjadas para encadernação, que é parecido com o que a gente tem hoje, né? Então, se você tem páginas para encadernação, isso é conhecido como códice. O papiro era o principal material de escrita em todo o mundo mediterrâneo, substituindo os rolos de pergaminho que tinham sido o meio de transmissão do texto hebraico. Os códices de papiro tornaram-se
padrão para as cópias das escrituras em grego. Até o quarto século, o papiro foi substituído pelo pergaminho. Até o quarto século, o papiro foi substituído pelo pergaminho. As mais antigas cópias da Septuaginta atualmente inexistentes. As mais antigas cópias da Septuaginta atualmente existentes retrocedem até a primeira metade do século IV depois de Cristo. Então, as cópias mais antigas da Septuaginta remetem a 400 anos depois de Cristo. Recentemente, alguns papiros, sobretudo da coleção Chester Beatty, proveram-nos porções da Septuaginta que são anteriores aos códices em pergaminho mencionados acima. Quando o latim tomou o lugar do grego como língua comum e oficial, que no mundo mediterrâneo, surgiu então a necessidade de outra tradução do Antigo Testamento, embora uma versão antiga latina da Septuaginta tenha circulado antes na África. Foi através dos esforços do erudito Jerônimo que apareceu uma tradução latina do Antigo Testamento hebraico, já perto do final do século IV depois de Cristo. Durante o milênio seguinte, essa versão mais conhecida pelo nome de Vulgata foi a edição mais popular do Antigo Testamento. Então, a tradução latina, em latim, a partir do século IV depois de Cristo, é que se tornou famosa do Antigo Testamento. Até então, era a Septuaginta, a versão grega. A Renascença exerceu influência decisiva sobre a transmissão e circulação das Escrituras, o reavivamento da erudição. Renascença ali por volta do século XV. O reavivamento da erudição não apenas estimulou a multiplicação de cópias da Vulgata, que é a tradução latina, como também despertou um novo interesse pelos estudos dos idiomas originais da Bíblia. O novo ímpeto ocorreu devido à queda de Constantinopla, em 1453, o que formou a fuga de numerosos eruditos, que forçou gregos para a Europa Ocidental. Aliado a esse renovado interesse pelo grego e pelo hebraico, houve o desejo profundo de colocar a Bíblia à disposição dos leigos. Como resultado disso, surgiram traduções do vernáculo, antedatando a obra monumental de Martim Lutero, a Bíblia em alemão, que apareceu em 1522. Então, a tradução em alemão de Martim Lutero é de 1522. Houve versões em alemão, francês, italiano e inglês. De importância capital na Inglaterra, houve a tradução de Wycliffe, eu não sei como é que pronuncia. Já perto do fim do século XIV, confinada a Bíblias manuscritas, a disponibilidade dessa antiga versão em inglês era bem limitada. Com a invenção da imprensa, no século seguinte, raiou uma nova era para a circulação das escrituras. Então, no vídeo de hoje, que é um vídeo um pouco mais... não é curto não, já está com 7 minutos. A gente teve essa ideia do que foram então as versões. A primeira foi a Septuaginta, que é a tradução grega dos escritos hebraicos, ali por volta do ano 200 a.C., 280, 285 a.C., nos dias de Ptolomeu Filadelfo. E isso circulou bastante mesmo entre os judeus e principalmente entre os cristãos, até próximo do ano 400 depois de Cristo, quando então surgiu a tradução latina, ou seja, a tradução da Septuaginta para o latim. E isso circulou até próximo já da Renascença, 1500, quando começaram a aparecer as primeiras Bíblias escritas em outros idiomas e línguas modernas por conta da queda de Constantinopla, uma das razões, de 1453, quando muitos desses estudiosos gregos saíram lá do Oriente e vieram para o Ocidente e novamente despertaram esse interesse na tradução lá diretamente do grego ou dos idiomas originais. Beleza? Então eu fico por aqui e no próximo vídeo eu falarei sobre o significado teológico e histórico, que eu não sei o que significa, mas a gente vai descobrir. O significado teológico e histórico do Antigo Testamento, claro. Dá uma olhada no vídeo anterior em que eu tratei sobre a transmissão do texto hebraico, eu vou deixar aqui no final. Valeu!